E aí, galera, tudo bem? Aqui no programa Terceira Venda. Hoje, em especial, não estou com o Luquinhas. Hoje ele está fazendo uma viagem técnica, mas aqui eu tô com um super convidado aqui, que é o nosso amigo Rodrigo, ele vai se apresentar, né, Rodrigão? E aí, Rodrigo, vamos lá, a gente vai falar muita coisa hoje sobre o desenvolvedor, a gente vai falar sobre distribuidor, integrador, né? Vamos falar um pouco dos vendedores técnicos, vendedor raiz, o Aí, vendedor Nutella também, né? A gente é, falou um programa recentemente sobre isso. legal. Mas fala pro nosso público aqui, quem é o Rodrigo? Pô, obrigado aí primeiro pelo convite, viu, Bando? Obrigado aí, pessoal, aí pela atenção aí. Espero contribuir aí no dia de hoje, né, noite, tarde aí, quem nos assiste aí, dependendo do horário. Realmente, assim, hoje o Rodrigo é um cara que basicamente respira vendas, né? Na verdade, eu brinco que eu sempre acho que fui vendedor desde criança, eu só não tinha me descoberto, né? Na época de escola, a professora sempre me trocava de lugar, que eu acho que eu conversava demais, né? Falava bastante. E aí, no final, que eu descobri que, na verdade, todo vendedor ele tem que saber se comunicar. Tem uns que se comunicam um pouquinho melhor, outros nem tanto, mas é uma característica inerente, né? A todo vendedor ter que se comunicar, né? Então, acabei migrando aí uns bons anos aí para a área de vendas, né? Comecei sempre nesse mercado de facility, segurança eletrônica, vim desde integradores, fabricantes, né? Comecei na área de projetos, né? Eu, de formação, sou engenheiro, né? Mas comecei como técnico em eletrônica, estagiário, né? Então, realmente meti a mão na massa mesmo, né? Depois fui migrando para a área de projetos, que é uma área que eu tenho um carinho especial, né? Eu acho que um bom vendedor, ele se forma também com uma carga técnica, né? Ainda, quando eu comecei a minha carreira, ainda tinha aquele, vamos dizer assim, aquela lenda, né? Aquele mito assim que o vendedor basicamente é aquele cara que tomava café, fazia relacionamento, era oba-oba, e assim, isso foi se ao longo do tempo não se sustentando, né? Hoje o vendedor é um cara que também tem que ter um bom perfil técnico, né? Então, nesse sentido, eu fui me aperfeiçoando aí na parte técnica até efetivamente depois migrar para orçamento, propostas, né, área de pré-vendas mesmo, e depois venda na veia aí no dia a Na dia, né? veia. Então essa Mas foi... fala dessa gigante que você está hoje, como é que você chegou até ela, como foi sua trajetória, né, para estar nessa gigante que você vai comentar e Aham, como é que tá. Vamos falar depois um pouco da estratégia dessa grande empresa. claro. Hoje eu estou na Darwa, né? A Darwa é uma grande, na verdade, a maior companhia hoje com capital privado de segurança eletrônica no mundo, né? A Darwa é uma empresa que eu brinco, é uma empresa que também vende câmeras, né? Ela ficou muito conhecida no mercado aí como uma empresa de equipamentos, né, a parte de câmeras, mas hoje ela é uma empresa grande de tecnologia, né? Então hoje nós temos terminais faciais para sistemas de controle de acesso, né? A parte de portais de detector de metais, né? É um mercado que hoje está até bem estabelecido, mas a Darwa também tem a parte de portais de detector de metais. Aparelhos de raio-x, a gente já tem aparelhos hoje certificados pelo CENEM, operação aqui no Brasil, né? Há alguns poucos anos atrás, a Darwa não vendia aparelhos, painéis de LED, né? É um mercado extremamente ainda inexplorado aqui no Brasil, né? Então, os painéis de LED aí, com certeza, nós vamos ver aí ao longo dos anos aí em fachada de prédio, nas empresas, em shoppings, né? Então, é uma vertente muito forte ainda dos painéis de LED, que a gente hoje atua aqui no Brasil. É, e a estratégia é basicamente expandir, né? Expandir não só a linha de câmeras, que hoje a gente tem um market share aí bem importante, né? Hoje, realmente, aqui no Brasil, por conta da nossa soma aí com os números da Intelbras, né? Hoje a Darwa ela tem 10% de ações, né, do grupo da Intelbras, então o nosso faturamento é relevante nesse mercado de câmeras, mas a intenção é ampliar faturamento nas linhas de LED, sistemas de controle de acesso. A gente tem uma vertical hoje de varejo, tá? Então aquelas antenas aí que o pessoal vê em RFID. comércio, exato, e as tags, né? Então Hum. a gente tem essa linha. Hoje a Darwa tem uma linha de memórias, então SSD, HD externo, pendrive, então é uma linha também realmente para ser Informática mesmo. desenvolvida, né? Na parte de memórias, LED,
tela interativa, né? Então, assim, é um mercado em franca extensão. A parte de tecnologia, Sim. inteligência artificial hoje realmente é o que a gente tem de mais moderno aí, que a gente pode explorar, né? Uma série de analíticos, principalmente na parte de câmeras, né? Hoje eu brinco que a gente não entrega mais uma imagem, né? A gente entrega uma informação. Uhum. Então a gente acaba tendo um mundo a ser explorado aí com relação às tecnologias aí, com inteligência artificial, que hoje está tão na moda, né? Nossa, que legal. Ô, Rodrigo, mas assim, hoje a Dow, por ser uma maior empresa do planeta, acredito que ela dê uma estratégia gigantesca de acordo um pouco da sua regional, né? Hoje, 100% do portfólio que ela fabrica lá tá aqui no Brasil ou tem muito produto que tem lá que não se aplica ao mercado brasileiro, por exemplo? Hoje dizer, praticamente toda a parte de equipamentos é fabricado na China, tá? Sim. A própria Intelbras acaba trazendo e montando algumas coisas por aqui, mas a Darro em si não tem a fabricação de equipamentos por aqui, né? Alguns equipamentos acabam não se aplicando, né? Alguns equipamentos aplicam-se, mas a gente precisa ter uma certificação. Então, por exemplo, suítes que precisam de uma certificação Anatel, um radar que hoje exige um tipo de certificação, o próprio aparelho de raio-x aí com a certificação CENEM, né? A Darro está trazendo para o Brasil agora também, se não me engano, a parte de aparelhos para carregar carro elétrico, É. né? Então, uma gigante chinesa aí, na parte de tecnologia, que cada vez tem trazido mais equipamentos para cá, né? É uma empresa que também investe no Brasil, né? Como eu disse, é o caso da própria Intelbras, e realmente alguns itens acabam não tendo aderência, né? Sim. Ou em algum momento tem aderência, mas não naquele instante, né? Então ela acaba postergando vamos dizer assim, esse momento de trazer equipamento para o Brasil, né? Falar de gigante, uma marca gigante dizem que é muito fácil, né? Ah, Ofertar, né? é. Mas como é que hoje você está na sua distribuição? Como está o seu papel dentro da Hub Brasil hoje? Como é que é a estratégia comercial para atender tanto o integrador, cliente final, distribuidor? Como é hoje tá essa distribuição dentro do Brasil? É, o- Essa organização comercial? Hoje a organização basicamente é através dos nossos distribuidores, né? A Darro, ela não, essa linha, principalmente de segurança, ela distribui através de distribuidores autorizados, né? E através de canais certificados. Então, esses canais, eles são atendidos pela Darro, né? Eles se certificam, né? Eles têm a, a missão de realmente Uhum. estar sempre atualizados com relação às novas tecnologias, aos novos produtos, né? Realmente trabalhar num gigante, aí, como você disse, é fácil, mas tem os seus desafios, né? Porque realmente a gente brinca que toda semana parece que o pessoal quer lançar equipamento novo. E todo mês tem lançamento. Então, assim, realmente se manter atualizado é um desafio, né? Então, esses canais, respondendo a sua pergunta, esses canais eles têm que ter a certificação, se manter atualizados com relação as tecnologias, as nossas certificações oficiais, né? E aí, sendo um canal autorizado, ele pode atuar com a linha de produtos da Darwa frente ao cliente final, ao usuário final que Uhum. tem a demanda de projeto. A Darwa basicamente dá um apoio com relação à engenharia, né? E um apoio comercial com relação aos registros de projeto, né? Mas qualquer um pode ser distribuidor ou integrador da Davon. Por exemplo, uma empresa pequena, que a gente tem um mercado nosso aqui, a gente atende, né, os nossos clientes aqui que acompanham a terceira venda, são desde empresas pequenas como as gigantes também. Sim. E as pequenas sempre perguntam, mas será que eu consigo também ter uma mesma vantagem competitiva, ou ser um distribuidor, por exemplo, uma Darwa, ou existem restrições de documento, de tamanho, faturamento? Existe algum critério, assim? Por exemplo, eu tenho uma empresa de tecnologia e Aham. eu tenho lá 50 funcionários, tenho meus técnicos e tal, e eu quero apresentar um projeto. Eu consigo ser um distribuidor, eu consigo ser um integrador e comprar direto da Darro, ou tem que ser via distribuidor, porque a gente sabe alguns caminhos, né? Aham. É, para ser um distribuidor, Bando, hoje realmente tem um critério aí, tanto do tamanho da empresa, né, quanto o volume que ela vai gerar de negócio. Realmente, como você disse, a Darra é um gigante chinês, então ela precisa realmente se suprir de negócios que realmente gerem ali um volume e valor, né, agregado. Hoje,
os distribuidores estão bem estabelecidos aqui no Brasil, né? A gente tem distribuidores que atuam de maneira nacional, tá? Alguns, inclusive, têm algumas vertentes fora do país, mas isso não inibe, né, que canais queiram trabalhar com o produto da Darwa, mesmo sendo, mas eu sou um canal pequeno, etc. O próprio distribuidor hoje, os distribuidores hoje, eles têm uma estrutura para atender esse integrador ou esse canal de pequeno porte, né? Então, ele não vai, vamos dizer assim, atuar diretamente aqui com a Darwa, mas ele vai atuar junto com os distribuidores, tá? Então, os distribuidores, eles fazem esse papel na ponta, vamos dizer assim, para aquelas demandas de menor projeto, para aquelas demandas de menor capacidade ali, não menosprezando o tamanho do projeto, tá? Mas é que realmente a gente acaba tendo que focar em volume de negócio, né? Hoje a gente tem uma vertente muito forte, né? Um foco muito grande, principalmente em projetos de cidades, né? E isso demanda muito trabalho para nós, mas é muito, né? Porque você imagina dentro de uma cidade, você não entra só com câmeras, né? Entra com sistema de mobilidade, a gente tem a parte de mobilidade para veículos, parte de LED, aí como eu disse, hoje a gente tem uma moda, né, dos totens aí inteligentes nas cidades, né, além do próprio cerco eletrônico aí que você basicamente tem câmeras ali de alta capacidade para rodovias, né, e avenidas principais. Então isso demanda muito da nossa engenharia, né, e a nossa engenharia constantemente está em contato direto com a China para poder dar a melhor solução naquele sentido. Então, vamos dizer, projetos mais simples, né? O nosso distribuidor consegue dar esse apoio, né? Esse eu falo que talvez seria a dor do pequeno, vou dizer assim. Que as empresas, os integradores maiores, ele conversa direto com o desenvolvedor, certo? Aí você tem um apoio técnico, um apoio realmente de projeto. Muitas vezes, quando o pequeno vai falar com o distribuidor, nem sempre o distribuidor é técnico. Na verdade, está mais ali em prateleira querer vender produto. Aí, assim, quanto que esse distribuidor é treinado por vocês, no caso, o desenvolvedor, para não ter essa perda de informação do distribuidor para o menor? Porque assim, eu vejo grandes projetos onde eu posso convidar você e você, me ajuda nesse projeto, né? Só que o pequeno, se ele não tem esse canal, como é que ele faz para realmente conseguir fazer um projeto aderente, sustentável, com bastante fundamento, um distribuidor que nem sempre é tão técnico assim, né? No nosso caso, hoje a gente tem uma estrutura, para você ter uma ideia, como disse, mesmo atuando a nível nacional, de basicamente 5 distribuidores, tá? 5 para a linha de segurança eletrônica e um sexto aí que atua também com a linha de terminais faciais, né, do sistema de controle de acesso. Esses distribuidores, eles têm uma equipe técnica, tá? Inclusive a gente tem hoje uma pessoa direcionada em cada um desses distribuidores para atuar diretamente com Darwa, tá? Então o distribuidor, ele tem como garantir lá na ponta realmente que o projeto está sendo desenhado com Darwa, ele está aderente, né? E vocês auditam esses distribuidores? Sim, na verdade esses caras são certificados assim como um canal, tá? E a gente tem uma pessoa dedicada realmente com Darwa dentro desses distribuidores, tá? Então, mas isso não exime também do distribuidor acionar a Darwa em qualquer tipo de dificuldade, né? Sendo um projeto atípico, é comum eles acionarem a Darwa e falar assim, Darwa, a gente está desenvolvendo algo que não é o trivial, né? No arroz com feijão aqui do dia a dia. Entendi. Precisa fazer uma interface com a China? Precisa que a gente, vamos dizer assim, desenvolva um firmware novo? Tem alguma customização? Né? Precisa de uma aprovação específica? Então a gente consegue ter esse link muito próximo com o distribuidor, tá? Para apoiar justamente ele e que ele possa apoiar o canal lá na ponta, e aí todo mundo, vamos dizer, todo mundo daquela cadeia ali fica satisfeito, né? Não, joia. Tá. Agora vamos parar de falar um pouco de Darwa, vamos falar agora de, não de venda, mas eu vou trazer um tema um pouco polêmico aqui. Nossa, você está há bastante tempo no mercado, também estou há 25 anos, e sempre teve aquela questão lá do desenvolvedor, do fabricante, às vezes dá um bypass no distribuidor, às vezes pode dar um bypass no integrador, fazer venda direto para o cliente final. Aquela bola dividida, né? A bola dividida.
Você sabe que acontece isso, Sim. a gente não pode ser colocar a venda nos olhos, porque a gente sabe que acontece. Mas como é que hoje está na prática? Como é que você olha isso hoje no mercado? Acontece muito isso ainda? Hoje a questão hoje fala de compliance, de ética profissional. Como é que está esse mercado hoje aqui no Brasil? Ou é uma prática comum no mundo inteiro isso? Bom, vou te dizer basicamente o que eu já vivenciei em outras empresas, não Tá. só a- agora no período digital, mas realmente é um mercado que parece muito restrito, né? Parece pequeno, mas ele é grande, né? Ele tem de players maiores, a integradores de grande porte, até de médio, até pequeno, né? E hoje o mercado ele está muito, já há um tempo, né? Ele já, acho que até um pouco antes da pandemia, ele está um mercado muito comprador, né? Então acho que você deve vivenciar isso no dia a dia. O comprador às vezes lança aquele bid ali, aquele projeto ali no mercado, eh, não detalha muito bem o que ele quer, joga aquilo de qualquer jeito, né? E aí eu brinco que aparece um monte de urubu ali e fica rodeando aquela carniça ali, né? E aí acontece de tudo, né? Tem casos que o cara fala assim, às vezes o próprio comprador, dependendo do cliente final, quem ele fala, Liga direto para fabricante. liga pro fabricante. Só que ele não entende que muitos fabricantes, né, ou pelo menos, sei lá, que eu vejo aí, na grande maioria, não tem um braço de De serviços, de instalação. de instalação, né? Então ele fala: "Não, mas por que que eu tenho que contratar? Eu quero comprar direto do fulano", né? Então fica aquela bagunça, né? Eu compro Alguns de um e instalo de outro. exatamente. E aí tem casos realmente vira uma salada mesmo. Vai ter casos que vai estar um fabricante que presta serviços mesmo, tem casos que vai ter um integrador ali que tem um porte e aí cobra aquilo, né? E um cara, às vezes, de um porte menor que coloca o preço de qualquer jeito, coloca o mais barato, às vezes não atende a necessidade, mas ele simplesmente quer vender a solução mais barata. Então, essa bola dividida, eu particularmente acredito que aconteça muito por falta, às vezes, de entendimento do cliente final ou do comprador no processo de compra daquele projeto, né. Eh, e de regra, quando você tem um projeto bem detalhado, um comprador qualificado, uma empresa que entende o mercado e fala assim: "Não, eu vou esse bid no mercado eu vou soltar dessa forma, Mas vai não ser feito caberia assim". ao fabricante falar assim, quando ele é procurado, falar assim: "Olha, eu tenho esses 5 distribuidores homologados". Sim. Teoricamente ele poderia falar isso. Às vezes ele: "Opa, Se o produto que vai ser implementado ali na ponta é daquele fabricante, teoricamente até consegue fazer isso, mas eu não sei até que ponto isso o fabricante consegue, vamos dizer assim, organizar, tá. Tem casos em que o integrador ele fala: "Pô, mas você é o fabricante, você é um fabricante grande, você tem que organizar isso". Cara, eu não consigo organizar o mercado, né. uhum, Por maior que eu seja, né, é muita soberba achar que não, isso aqui sou eu que controlo, não controla, né. Eh, um ponto que eu queria entrar, Bando, que basicamente eu acredito muito, de verdade, eu acho que às vezes acontece essa bola dividida, é o seguinte: a gente ou principalmente quem está participando do bid não tem a noção dos decisores e influenciadores, né. Então, por falta de qualificação, às vezes, do mercado, ele acaba não sabendo: "Olha, espera aí, eu preciso desenhar minha solução. Será que eu estou falando com as pessoas certas, né? Será que eu estou falando com os influenciadores aqui que vão determinar aquele projeto? Ah, não estou falando com os influenciadores, né? Tô falando com o decisor? Alinhei com esse decisor? Né, todas as pontas estão amarradas, né?" Se simplesmente o cara jogou a proposta lá dentro, vai virar uma bagunça, né, vai porque virar uma bagunça. embora esteja o mercado comprador, você tem sempre as linhas os stakeholders, né, Aham. que você dentro de qualquer um o cliente final, você tem a área técnica, a área usuária, e você tem a área de compras efetivamente, né. Hum, A gente fala assim que às vezes a gente acaba colocando um pouco de culpa no cara do compras, hum. mas quem gerou essa demanda que eu falo que quem gerou a demanda que tá errado, né. Porque assim, É, o é. cara de compras ele vai cotar aquilo que a área solicitante, ou especificou ou gerou uma necessidade, né. Uhum. Porque às vezes o gestor de segurança lá e fala assim: "Ah, eu preciso comprar câmera e preciso colocar um controle de acesso e", sei lá, alguma coisa nesse formato. E nem sempre esse gestor técnico ele tem capacidade técnica de fazer um descritivo, de fazer um projeto, ou às vezes o cara tem cagaço de a palavra mesmo, cagaço
de falar que não tem capacidade de contratar uma consultoria ou buscar ajuda ao seu integrador, né? E às vezes o cara quer fazer alguns caminhos que nem sempre é o correto. Então, muitas vezes eu até falo um pouco no meu livro lá que o usuário é uma das peças mais importantes para você ter sucesso numa implantação, num projeto, né? Porque o comprador, ele, por mais que ele tenha a vontade de fazer a coisa correta, mas ele não tem a técnica, né? Ele acha que só, vou comprar a câmera, tá, mas filho, quem vai fazer o as-built? Por onde você vai passar cabeamento? Como é que você vai falar com a área de TI? Como é que você vai fazer a parte de rede? Porque parece que botar a câmera é fácil, né? Uhum. Espeta a câmera lá, põe no DVR. É que você é do tempo das plaquinhas, né? Ah, eu Que é o peguei uma, Vision, né? eu peguei uma época mais antiga aí, que É era do. tinha uns lugares que era até placa de fenolite mesmo, corroída, mas assim, é, eu acho sinceramente que assim, bom, o comprador realmente ele acaba influenciando muito, mas eu brinco que hoje, que nem eu comentei no início, né, vendas ela vem numa vertente que saiu daquele mundo em que o vendedor basicamente era um cara que tomava café, dava risada, né? E às vezes até fumava com o pessoal. Eu acho que ele teve que se qualificar tecnicamente para atender. E hoje, vendas tá entrando num novo desafio, que é entender a necessidade e agregar. Muitas vezes é chegar para o comprador e falar, meu amigo, peraí, será que o seu problema realmente é esse? Né? Uhum, Ou será que a gente vai por outra vertente? Ou será que, na realidade, se a gente for por outro caminho ou agregar, você vai resolver mais problemas que você não tinha nem ideia, sim. né? Eu brinco que hoje o vendedor que chega numa empresa, isso também foi um desafio para mim na Darwa, né? Você não pode simplesmente ter um treinamento dos produtos ou da solução ou dos serviços, né? Muitas empresas prestam serviço e falam assim, não, eu tenho aqui, eu tenho A, B, C. Eu saio bato na porta do cliente, eu vou vender A, B, C. Não, você tem que pegar o A, juntar com o B, ver se o C faz sentido, somar tudo aquilo Uhum, e vender uma solução completa, né? Entender a necessidade do cara e aí conseguir ofertar algo diferente, né? Eu acho que uma forma que pode ser sair dessa bola dividida, Bando, seja vender algo diferente, tá? Às vezes o comprador ele está pensando muito naquilo que foi solicitado para ele e fala, meu amigo, ó, e se eu te orçar, né, te mandar uma proposta dessa forma, que atende, vai resolver esse seu problema, mas vai resolver mais isso, mais aquilo, dessa outra forma. Então, acho que às vezes ele sai um pouco daquela vala comum, né, que basicamente o comprador, não estou dizendo todos, tá, mas muitas vezes chega e fala assim, ó, esse aqui é o meu budget, é. tem que chegar Eu e falo o assim valor tá que tudo o certo. comprador, ele, pra ele aceitar projeto e não uma LPU, né, uma lista de preços, vai muito também do compliance da empresa, porque assim, eu já participei de vários processos de verdade, a gente trouxe uma solução, exatamente o que você falou, um case muito parecido, só que no final assim, não, mas é por compliance eu tenho que comparar três coisas iguais. Aí o filho de uma mãe, ele pega o seu projeto, fala assim, não, mas eu vou te dar vantagem lá na frente, porque você trouxe uma solução. Sim, beleza, né? Beleza, pra não falar outro palavrão, mas Uhum. ele pega o seu projeto, porque por compliance, por regra, uma coisa que eu falo que é completamente old school, porque hoje ele não vende, ele não quer buscar um projeto, ele busca uma LPU, você apresenta um projeto, e esse projeto volta a ser uma LPU de novo, para ele cotar o mercado, para ter três opções, três orçamentos idênticos para falar qual que é mais barato. Ou seja, usa a inteligência de um com o preço mais barato do outro, né? E muitas vezes ele não tem culpa. É porque o mercado, muitas vezes que eu falo, às vezes a gente até fala com alguns gestores de compra, os caras são muito engessados, cara. Porque o cara não consegue avaliar uma solução, o cara tem que avaliar uma lista de preço. Exato. Mas Isso é eu acho que aí uma quando dificuldade gigantesca. É um baita desafio pro mercado, né? Uhum. Mas eu acho que aí, Banda, é quando realmente a gente acaba falando, lógico, o comprador é um cara importante, mas ele não é o decisor. Eu bato nessa tecla porque muitas vezes, eu não vou fazer jabá de novo, mas vou usar como exemplo uma situação que já aconteceu conosco na Darla, em que nós não entregamos uma câmera para uma escola, né? Nós vendemos uma solução que reconhecia, fazia o reconhecimento facial dos alunos e subia para a plataforma Sim. do aluno
o controle de presença e frequência de alunos. Então, você sai daquela vala comum de vender uma câmera, uma imagem. No final, o que o cliente queria? Eu quero colocar a câmera aqui para fazer segurança desse local. Não, ok. Só que a minha câmera também vai te entregar um controle de frequência, um controle de presença. Eu consigo fazer um filtro se naquela escola os alunos vão estar com uniforme. Se entrar alguém que não está com a camiseta azul, que é o exemplo da escola, um exemplo, eu quero que gere um alarme. Então, eu acho que é entender, obviamente, o que o cliente precisa, que no caso ele era uma câmera, para monitorar aquele ambiente, mas entregar valor, né? e agregar valor. Né? Eu acho que aí é o suprassumo do negócio, porque aí você entendeu o que você tem para oferecer, entendeu a dor do seu cliente, né? Agregou valor e vendeu muito mais. Aí essa briga do preço acaba saindo fora, mas eu acho que... Mas tem que estar junto, né? Exato. O usuário e o comprador, né? Eu acho que essa bola dividida muitas vezes acontece, mano, porque o pessoal acaba falando às vezes com o comprador, né? E hoje quem sai na frente, e às vezes acaba acontecendo essa bola dividida, e o fabricante cada vez mais tem se posicionado à frente dos processos. Por quê? Muitas vezes o pessoal fala num único ponto, só com o comprador, e não fala com os influenciadores, não fala com os decisores. E ali, às vezes, está a chave para você vender muito mais e melhor. Né? Você acaba vendendo muito mais e melhor. Então a gente está tendo cada vez mais nesse mercado de falar com todos os envolvidos do processo. Os envolvidos do processo. Muitas vezes é alguém que não está na ponta de compras, não é o dono da empresa, é o técnico que precisa validar a solução. Entendi. Agora, vamos falar da área de vendas, você da questão da evolução, da maturidade, né? Do vendedor cafezinho, do vendedor Nutella e tal, né? Hoje você, como regional, você atende vários integradores, né? Sendo bem honesto aqui, eu sei que tem vários integradores aqui que atendido por você aqui, não importa. Hoje você fala muito com a área de pré-venda, a área de projeto. Hoje você não fala efetivamente com o vendedor, né? Você acha que a área de pré-venda, que é o projetista lá, ele tá ano-luz do vendedor ainda? De conhecimento? Você diz conhecimento técnico? Porque assim, hoje você como desenvolvedor, muitas vezes você não fala com o vendedor, gerente de contas, executivo de contas. Olha, mas muitas vezes você fala com o projetista com pré-vendas, né? Ou com o engenheiro, com o gerente de segurança eletrônica. Mas quando você fala assim, no tempo que você... Vamos falar de 10 anos para cá. Você acha que ainda continua um salto muito grande ainda entre o pré-vendas e o vendedor? Cara, eu acho que esse degrau diminuiu, sinceramente. Porque assim, é o que eu falei, o mercado, e aí em diversas empresas, não é um fabricante, não é um integrador, mas este degrau, se ele é muito alto mesmo, o comercial ele fica para trás. Porque o que eu tenho visto, inclusive, é até uma vertente contrária. Eu sou exemplo disso, né? Eu fui um pré-vendas que virei vendedor. Então, via de regra, alguns pré-vendas, ou orçamentistas, etc., eles acabam migrando, às vezes, para uma área de projeto, né? Para virar um project manager, para gerenciar uma obra, né? E aquele que tem, às vezes, uma veia um pouco mais comercial, acaba virando um vendedor mesmo. Mas você é diferente. Porque você não é referência, porque além de você ser engenheiro, você foi técnico, hoje você está na área de vendas, uma empresa 100% tecnologia. Quando até não fui muito claro, quando eu falo assim, pré-vendas, eu sou uma empresa que eu sou integrador, mas eu ao mesmo tempo também eu vendo vigilância patrimonial, portaria, limpeza, facilities. Então o meu vendedor, o meu time lá tem que vender vigilante, porteiro, limpeza, bombeiro, e também tem que vender tecnologia. Entendi. Tá? Você acha que esse cara que é multisserviço, ele fala a mesma linguagem que o meu pré-venda de projetos? Não vai falar, né? Ele realmente vai ter esse degrau. Mas ele, eu acho que se ele for um bom vendedor, ele vai ter que fazer esse degrau diminuir, né? Porque a própria empresa vai enxergar aquele cara distante, né? Hoje eu vejo que os caras de vendas que se destacam são os caras que conhecem muito da solução, conhecem muito da empresa, né? Não menosprezando as outras áreas da empresa, né? Mas vendas é a área mais importante, né? Se você não vende, simplesmente aquela empresa não vai para frente, né? Isso é fato, né? Quando você área comercial, né?
pô, assim, muitas vezes em algumas empresas a gente até, né, eu brinco, quando a gente vende, pô, deveriam tocar corneta, assim, né, falar, pô, Marcelo Bando fez uma venda aqui para nossa empresa, um grande projeto, pô, tinha que estender até o tapete vermelho, porque vender hoje é um desafio, né? Então, o vendedor, ele tem que estar próximo ali da área técnica, né? E sugar o máximo que ele pode. É lógico que ele, em alguns casos, né, você tem profissionais aí de engenharia, área técnica nas empresas que vão dar um banho tecnicamente, né? Mas o vendedor, ele tem que, é o cara que tem que saber um pouco da parte técnica, ele tem que saber um pouco da área fiscal, né? Vai lá negociar a proposta, ele sabe a tributação, ou pelo menos vai ter que ter uma noção do quanto que o tributo vai impactar nele, né? Noção de tempo, né? Pessoal de logística, pessoal de projetos, ele tem que saber um pouquinho, ele tem que estar ambientado dentro da empresa, né? O cara de vendas, às vezes o pessoal até acha pejorativo, né? Pô, o cara de vendas é o cara que só ganha dinheiro, fica papiando aqui na empresa, fica ali no cafezinho, conversa com todo mundo, mas não, na verdade o cara de vendas, ele precisa conhecer a empresa toda, né? Ou pelo menos a maior parte da empresa, ou pelo menos os processos, né? Ou pelo menos bater a cara a tapa e falar, pô, peraí, Rodrigo, ó, não é por aqui, você tem que ir por ali. Pô, não era? Ah, tudo bem, então vamos por aqui. Então, respondendo a sua pergunta, realmente, pode ser que em alguns locais o degrau seja maior ou menor, mas tem que diminuir, porque senão o cara de vendas, ele fica para trás mesmo, né? Ele acaba, tudo bem que alguns podem ser que fique num patamar um pouco mais técnico, né? E aí se destaque, mas o vendedor que hoje não conhece no detalhe, ou pelo menos não tenta se aprofundar naquelas disciplinas, que seja portaria remota, limpeza, etc., outras disciplinas, ele realmente não vai caminhar, não vai ter sucesso. Não tem conteúdo, né? Não tem conteúdo, cara. E hoje é aquela história, né? Você tem que fazer a diferença, né? Então, como você faz a diferença hoje? Sendo um cara que foge da curva, né? Se todo mundo aqui faz a mesma coisa, né? Os resultados vão ser os mesmos, né? Você quer ter um resultado diferente, você vai ter que fazer algo diferente. Eu sempre falei pro meu time assim que a área de vendas tem que ser, o profissional tem que ser autoridade, sabe? Uhum. A gente fala na empresa de serviço que tem o front office e o back office, né? O front office sempre fala que é a área de operacional e a área de vendas. Então o cara tá de linha de frente realmente com o cliente. E o back office aí vem financeiro, suprimentos, logística, jurídico, administrativo, tem aí tudo essa parte que sustenta tudo esse pessoal de frente. E o pessoal que a gente fala aqui, o pessoal de frente, eles são teoricamente representantes legais de todos esses caras de back-office. Porque assim, o cara do comercial que a gente fala que ele tem que representar o financeiro, porque a nossa venda, de certa forma, é um pouco diferente da tecnologia. Quem compra serviço de vigilância e tal, ele é muito subjetivo, né? É uma coisa muito intangível comprar serviço. Então ele vai perguntar como funciona a sua estrutura, como funciona o seu financeiro, como funciona o seu operacional, como funciona a sua central de monitoramento, e assim por diante. Ou seja, ele tem que estar muito alinhado com todas essas áreas aqui, porque ele representa essas áreas. Por isso que eu falo brincando, você é um representante legal de todos eles, além da marca e do CEO da companhia. Ele tem que vender a empresa, né? Tem que vender a empresa. Além de tudo, ele tem que conhecer da parte técnica na questão de projetos. E aí se destaca com o vendedor. E quando o vendedor em si, ele tem toda essa autoridade, ele tem um respeito gigantesco na empresa. Por mais que de repente teve um erro numa venda junto com o time de pré-venda, o pessoal vai junto. Exato. Ajuda. Às vezes errou uma quantidade de miscelânea lá, uma quantidade de, sei lá, de tubulação, ou de instalação por metro linear, alguma coisa. Às vezes errou no projeto, de uma certa forma. Então ele não é, de certa forma, sacrificado. Mas eu nem apertei nenhum botão aqui. Tá apertei o aí. Muita tecnologia. Não, que eu falo aí, não sei o que, vim procurar o Siri lá. Então eu falo assim que muitas vezes o vendedor ele não se valoriza, né? Ele não sabe o tamanho e importância que ele tem junto à empresa. E aí fica muito vendedor, não vendi porque tá caro, não vendi porque o preço, o cliente comprou tudo B, C, D. Como é que você trata com o seu time de vendas lá as questões de objeções? Eu acho que assim,
o nosso trabalho é basicamente de quebrar objeções todo dia, né? Eu brinco que a gente, na realidade, você falou de objeções frente ao cliente, né? A gente tem objeções internas, né? Eu brinco que o vendedor, de verdade, ele vende 2 vezes. Ele vende externo e interno. Nossa, pessoal, isso aí é uma verdade absoluta. Ele vende 2 vezes, cara, porque tem casos em que às vezes é mais difícil a venda interna, inclusive, do que a externa. Às vezes o cliente lá na ponta já aceitou, mas você joga isso pra dentro de casa, o pessoal, não. Cara, Não dá, Rodrigo, né? Não dá. Não, cara, não vende isso não, Rodrigo, desse jeito. Eu falei, não, cara, nós vamos vender e vai dar certo. Aí quando você tem autoridade, o Exato. pessoal confia, né? Confia, tem que confiar. Mas sempre tem o timinho lá do contra, né? Isso é normal, né, cara? Toda empresa sempre vai ter a turminha do mal. Mas é o que eu falei, realmente, sem falsa modéstia, o vendedor é o cara que tem que estar na frente, é o cara que está lá na ponta. E a gente passa muito perrengue também na rua, né? A gente sabe as dificuldades em ser recebido pelo cliente, em ser atendido, em ser ouvido, né? Em ter uma proposta na mesa, uma negociação. Então, pô, quando você efetivamente fecha um negócio, é o que eu brinquei, cara, tinha que estender o tapete vermelho. É uma vitória, né? Então a empresa, às vezes, quem tá no back-office, e também eu acho que vale do vendedor realmente transmitir essa informação. Pessoal, isso aqui é uma vitória, né? Vamos comemorar junto, né? Então, só pra você fazer o relacionamento, o ciclo de venda, às vezes demorou 1 ano pra vender. Exatamente. Mas depois de 1 ano, você, pô, isso não é legal? Já ter falado isso 1 ano atrás, né? Exatamente. E o vendedor, cara, assim, é um dos poucos profissionais que tem que ter o emocional muito resiliente, porque perder também é difícil, cara. Às vezes é o que você falou. E aí, às vezes você ficou 1 ano trabalhando aquilo ali e perdeu. E era um projeto grande. E a empresa contava com aquele número, com aquele resultado. A gente fala brincando assim que o vendedor homem sofre mais que o vendedor mulher, né? Porque além de ter um monte de não no trabalho, tem um não em casa também. Tem não demais, né? Tem não demais, tem não do filho, não da esposa. Nossa, tem que negociar não, em casa, cara, também, né? É muito não. E trabalhar sob objeção, a gente tirando essa brincadeira, mas essa parte mas é verdade, cara. O vendedor, se não tiver o psicológico dele muito claro, assim, da atividade dele, o cara desiste. Desiste, cara. Não é uma profissão fácil. Eu sou apaixonado, porque eu brinco como eu brinquei, né? Eu fui vendedor a vida inteira, né? Eu só não sabia, né? Então, várias negociações que eu já fiz, que até amigos falam assim, mas não era negociação de venda, era convencimentos, né? Situações que eu consegui criar que o pessoal falou, cara, eu não acredito que você fez isso aqui. Eu falei, conversei com as pessoas, entendeu? Deu certo. Então, mas não, em várias empresas que eu já trabalhei, diversas vezes, mano, eu me deparei com situações em que colegas de trabalho de venda, caras até experientes, tá, mano? O cara, assim, tava um período desanimado, sabe? O cara não vendia, né? Eu brinco que é que nem jogador de futebol, o cara não fica uma temporada sem fazer gol, fica uma temporada sem vender, pô, o cara tá depressivo ali, sabe? Não é fácil, o cara enfrenta desafios, porque é uma pressão, né? Vendas é uma pressão de todos os lados, e é uma pressão interna, né? O cara também sofre isso. Então, acho que, digo para várias empresas aí que nos ouvem, acolham aí os seus vendedores, né? Porque é um cara que tem que estar com um psicológico muito bom, porque ele precisa, por mais que às vezes o pessoal às vezes acorda segunda-feira, vai para a empresa, fica aquele clima no escritório às vezes, pô, de segunda-feira, né? Mas o vendedor é o cara que não, ele segunda-feira ele tem que, começou a semana, vou para cima, né? Então ele precisa ter disposição, precisa ter ânimo, precisa ter aquela resiliência, mesmo quando os resultados estão ruins. Não, eu preciso vender, porque senão... Mas por isso que tem que ter a atenção e essa percepção do seu gestor, né? Sim. Para chegar a esse ponto. E também tem que ter apoio da família. E também eu falo que muitas vezes o vendedor é orgulhoso e não pede ajuda, né? Isso tem esse muito, é o pior, né, cara? Porque eu já passei por alguns passos, o que eu tô fazendo de errado, né? Que minha taxa de conversão tá baixa, pô, eu tô fazendo direitinho, meu número de visita, número de quantidade de proposta, pô, uma proposta técnica super bem desenhada e tal, mas não tô convertendo. Chega na hora do vamos ver, não tô convertendo da forma que eu convertia antes. Então, em algum momento, você tem que pedir ajuda, chegar pro seu gestor, para algum colega, olha a minha proposta aqui, meu. Vai numa visita comigo, vai ver se de repente eu tô falhando na minha fala, no meu discurso, sabe? Eu acho que o vendedor tem que ser humilde para falar assim, onde eu tô acertando, onde eu tô errando, né?
E tem períodos mesmo também, viu, Bando? Às vezes, não sei se às vezes é alguns clientes ou aquele período que você está tratando, mas realmente parece que a coisa às vezes está meio embolada, né? E aí tem momentos que tá. É lógico que uma empresa bem estruturada, com boas soluções, que tem aderência ao mercado, isso ajuda muito o vendedor, né? É difícil, eu brinco, o pessoal brinca, você vender... Coca-Cola é fácil, né? Vender Coca-Cola é fácil, mas vender, por exemplo, sei lá, pente para um careca, pô, não é fácil. Então, assim, né? Então, você tem... não é fácil mesmo, né? Tem que ter... Mas quando você tem uma solução, produto, serviços que ajudam, o vendedor ele tem que acontecer, né? Vai ter períodos que realmente ele vai estar aquele período de baixa, né? Mas ele tem que ter humildade, concordo com você. Acho que o cara tem que ter humildade de falar assim, não, peraí, pessoal, não sei. É igual o jogador, né? Não é porque Tô zicado, né? não é porque o Messi é um puta jogador, se ele ficar 3, 4 meses sem fazer gol, ele não é um jogador ruim, é um puta jogador, mas o cara tá num período... Você falou uma palavra perrengue, né? Você sabe que a gente tem o perrengue cast, né? Aí é uma homenagem aqui ao nosso amigo Colette. Fala um perrengue aí pra ele. Perrengue? Não, qual o perrengue da nossa área aqui, só pro Cara, eu tenho nosso muitos perrengues, mas muitos perrengues mesmo, assim, né, eu acho que, assim, perrengue que eu já vivi, cara, assim, de tudo, de estar na rua, né, eu brincar, a rua, eu falo isso pra um rapaz que trabalha comigo, eu falo, cara, a gente não pode passar perrengue na rua, porque a rua já é o perrengue. Então, assim, já teve caso de negociação, projeto grande, assim, que eu fui no cliente, cheguei lá, cara, pneu furado. E aí eu tava, né, todo arrumado, falei, cara, deixa esse pneu, depois eu troco, né, e tava, cara, tinha acabado de chover, solzão, trocando pneu, motoqueiro na rua, cheguei, cara, parei no farol, o cara bateu, estourou a minha... Retrovisor. O retrovisor, falei, cara, que terrível, né, chuva, às vezes você tá... Uma vez eu cheguei num cliente, cara, então assim, recebam bem os seus vendedores, cara, tava uma chuva, eu apertei lá, o cara não me atendia, falei, meu, abre aqui, cara, tá chovendo pra caramba, deixa eu parar de tomar chuva aqui. Então assim, a gente tem perrengue todo dia, cara, assim, o que eu lembrei agora de cabeça no dia a dia de rua, né, mas não é fácil, cara, é muito perrengue, né, muito perrengue. Eu tive esses tempos agora que foi engraçado, cara, essa foi legal. Eu tinha ido num cliente, e eu cheguei correndo, cara, tava meio atrasado, e o rapaz tinha me falado, não, Rodrigo, a sala, sei lá, 161, exemplo. E aí eu fui lá, bati lá, 161. E aí o vendedor falou, bom dia, tudo bem, como é que vai? É uma menina que me recebeu, e ela tinha acabado de começar na empresa, né? E aí eu já fui, tudo bem, eu preciso falar com o fulano, tal, não sei o que. Não, eu cheguei meio atrasado, ele falou, não, ele deve estar chegando. E eu fui pra tomar café e tal, ela me serviu um café, eu conversando, aí eu olhei assim, falei, pô, peraí, esse logotipo aqui. Não, é que aqui é um grupo de empresas. Eu falei, então deve ser uma das empresas do grupo, né? Eu falei, pô, porque o logotipo é estranho, tá diferente. É uma empresa errada. Aí o cara falei, cara, você já tá chegando que eu tô aqui? Não, cara, desculpa, eu te falei o número errado. Não é a 1 meu, é 181. Falei, pô, cara, aí, ainda bem que era no mesmo andar ali, já foi. Falei, pô, cara, mas você vê, eu falei, eu tô bom de vendedor, porque eu já chegava e falei, pô, mas como que a menina te recebeu e você ainda foi tomar um café na sala? Eu falei, cara, eu tenho que fazer as coisas que eu tenho pra fazer, entendeu? Eu fui entrando. Então é isso, mas tem muito perrengue, cara, que eu lembrei alguns agora, foi os que eu lembrei agora de cabeça. Mas, Rodrigo, agora falando assim, pra quem, o nosso público aqui que trabalha, não uma gigante como a sua, que talvez, acho que é uma Coca-Cola do segmento, né? Na propaganda da Coca, mas marca é marca, né? E pra quem tá numa empresa que tá investindo no Brasil, né? Um desenvolvedor, quais dicas você daria para não para a empresa, mas para o time de vendas, o gerente de vendas, como ele pode competir com uma gigante como a sua, com outras empresas são competidores diretos de vocês, né, da sua empresa? Qual a dica que você daria aí para os menores? Cara, a dica que eu daria para os menores de certa forma, até uma dica que eu daria para os grandes, né? Aí não vale, pô. É para os menores, pô. Não, mas se os menores fizerem isso, realmente eu acredito que os caras vão ser grandes, porque hoje um dos desafios dos grandes, né, por conta às vezes de ser um transatlântico, ele é difícil de manobrar, né? Então virar para a direita ou virar para a esquerda demora, né? Os pequenos eles têm mais agilidade, então isso dá uma certa vantagem, né?
Então, nesse sentido, o que eu aconselho para os menores, aproveitem essa agilidade, né? Essa facilidade Tá falando de da ver, burocracia, né? burocracia? Essa menor burocracia, né? Para serem mais ágeis, para virarem para o momento certo, para a hora certa, que precisam virar. E hoje, eu sinceramente acredito que as empresas que estão se destacando, sejam grandes ou pequenas, são as empresas que têm feito algo pensando além da solução, pensando além do produto, pensando além do serviço. O que é pensar além disso? É quando você vende uma solução de tecnologia que, além de fazer um papel dela, que é o combinado de ser um equipamento de segurança, ele entrega acolhimento, ele entrega dados, ele entrega informação. Então, hoje, as pessoas, as empresas, elas não querem comprar algo que já cumpre o combinado. Elas querem algo além do combinado, né? Algo que vai além do que ela esperava, algo que a surpreenda. Então, acho que é nesse caminho que as pequenas têm que ir, que também serve para as grandes, como eu disse, mas as pequenas, por conta de serem mais ágeis, às vezes conseguem implementar isso mais rápido, né? Então, você falou da Coca-Cola, eu lembrei, né? A Coca, quando fez aquela propaganda, né, tinha aquele forte lá, né, de ter o nome das pessoas, né? Pô, ela foi além de vender um refrigerante, né? Nossa, eu lembro da minha época, pô. Ela gerou engajamento. E pra achar no supermercado? Exatamente. Então as pessoas queriam buscar o nome, queriam mandar fazer a latinha, elas publicavam, olha, achei a minha latinha com meu nome, etc. Então, assim, ela entregou mais do que o refrigerante. Então é nesse sentido que eu acho que vale hoje as pessoas, como eu disse, e as empresas buscam. Elas não querem mais só o refrigerante, a latinha, elas querem mais, elas querem ter o engajamento. Acho que essa, né, até uma palavra da moda, engajamento, né? Então, cada vez mais, aquilo que você consegue engajar as pessoas, engajar as empresas, elas viram promotoras da sua marca, né? E aí publicam, né, na rede social, falam para os amigos, as empresas entre elas falam, pô, essa solução aqui é sensacional, ó, o serviço que o Bando me vendeu aqui foi excepcional, coloca na sua empresa também. Então ela vira uma promotora, ela vira uma vendedora do seu negócio. Então acho que nesse sentido é uma boa dica para os menores aí. E você acha que o mercado ainda compra marca? No nosso segmento de tecnologia? Acho que compra, viu? Acho que ainda compra. Eu acho que a marca é importante. Feira lá, que a gente vai na feira da... Na ISC nem tanto, mas na ISC na verdade não existe. Praticamente não existe, mas na ExpoSec muito, né? Daquela das estantes pequenininho, né? Daqueles os olhos puxados igual eu lá, mas de outra nacionalidade. A gente não pode discriminar, mas às vezes fica um pouco duvidoso, né? Você não é duvidoso, a questão não transmite tanta confiança, né? Vai naquele estande lá de 1 metro quadrado, um monte de equipamento. Será que eu vou investir? O cara vai importar? Será que o cara vai me entregar? Será que esse produto efetivamente entrega? Porque você pega o portfólio, tá tudo em uma linguagem que você não conhece. Você não conhece a empresa, porque eles põem lá a letra lá que tá em kanji, essas coisas aí, numa escrita que você não consegue ler. Mas, assim, hoje tem umas marcas no Brasil, até algumas nacionais e tal, acaba usando o white label lá para colocar a marca dela, mas ainda é difícil, por mais que o cara seja um baita de um pré-venda, um baita de um profissional de vendas em conjunto e fazer um projeto com uma marca que não é muito conhecida, ainda perde um pouco, né? Eu acho que isso vai acontecer, seja empresa internacional ou nacional, né? No final, se o produto não for bom, ele não vai se sustentar, né? Tem produtos que às vezes são tão bons que mesmo a marca não sendo tão conhecida, às vezes se sustentam, né? Eu acho que o pilar do sucesso aí é quando realmente você tem um bom produto com uma marca que é forte, né? É que tem algumas empresas que acabam sendo muito marqueteiras, né? Às vezes o marketing é tão forte, ou é maior do que o próprio produto, né? Mas eu acho que mais tem, né? É o que mais tem. Então, acho que tem que ter um ponto de convergência disso, né? Vai ter casos realmente que se a empresa não se adequa, seja ela nacional ou estrangeira, ao mercado, né? Se ela não consegue suprir a demanda do produto, né? Da solução, do serviço,
e uma marca forte, né, o cliente também ele quer ter aquela segurança da marca, né? Não, pô, isso aqui está em todos os locais, né? Isso aqui eu tenho para quem ligar, né? Eu tenho Tem suporte, garantia, tem né? garantia, tem capilaridade, eu tenho uma rede de assistência, né? Eu tenho base aqui no Brasil, né? Eu tenho uma unidade aqui no Brasil, né? Sem fazer jabá Tem de novo, mas estoque, né? tem estoque, então assim, e isso é importante. Seja uma empresa grande ou pequena, ela precisa entregar Mostrar a estrutura, tudo, né? né? Ela tem que mostrar todas as pontas, senão ela acaba não se É, sustentando, né? Então, eu acredito muito é. nisso. Então, vamos chegando aqui no final. Eu queria fazer mas não é bem a pergunta, mas eu queria que você desse uma dica aqui pro nosso pessoal. Uhum. Hoje você como está como gerente regional, né? Sim. Hoje eu vejo muitos vendedores que acabam estando aí com 10, 15 anos e continuam na mesma posição, trocando de empresa, mas sempre na mesma posição. Uhum. O que você daria de uma dica assim, uma orientação para esse cara sair de vendedor ou para quem quer iniciar na área de venda no nosso segmento, para ser um gerente regional, para ser um diretor comercial, você ter um sucesso como você assim? Qual seria a trajetória assim mais curta ou mais sustentável para alcançar esse um Rodrigo hoje numa empresa multinacional, ganhando milhões de dólares por ano, né? Amei. É, cara, eu acho que assim, a dica que eu daria é basicamente a dica que eu galguei ao longo do tempo, né? Eu realmente comecei como estagiário, técnico mesmo, de campo, soldando plaquinha mesmo, né? Fiz meu curso técnico, sempre estudei, fiz depois para a área de projetos, cursos de AutoCAD, etc, né? Na época, pelo menos era importante, né? Então, eu acho que é uma dica para a vida, né, Wander? É o conhecimento. Então, assim, busque se aperfeiçoar na sua área, né? Busque conhecimento, não só fora da sua empresa, mas também dentro, né? Muitas vezes a pessoa busca uma série de informações fora, é importante também, né, agregar, mas às vezes dentro da área que ela atua, ou dentro da empresa que ela trabalha, ela não busca, ela não tem aquela curiosidade, né? Eu, desde o início, sempre tentei ter muita curiosidade por tudo. Ah, como que funciona isso aqui? Isso aqui. Não tenha medo de perguntar. Ah, essa pergunta é idiota. Cara, o mais idiota é quem não pergunta, né? E fica com a dúvida. Concordo. Então, assim, pergunta para a pessoa, tem que ser curioso mesmo, né? Se aperfeiçoe, faça treinamentos, certificações, cursos, leia livros. Então, assim, se atualize no que você pode para galgar realmente patamares maiores, né? Como a gente comentou no início da conversa aí, hoje, seja o vendedor, seja o engenheiro técnico, ou gerente, ou diretor, se ele não buscar aquele aperfeiçoamento, né? Se ele não diminuir os degraus, né? Com relação a outras áreas que ele atua, ele vai ficando para trás, né? E hoje, realmente, a gente estava comentando aqui do engajamento, né? Esse profissional ele também tem que gerar engajamento dentro da empresa, né? As pessoas, principalmente o profissional de vendas, né? Ele precisa vender, como eu brinquei, né? Vender interno e externo, mas ele também precisa ser comprado, né? A empresa precisa comprar Ele tem que ele. ter espírito intraempreendedor. Exatamente, ele tem que se sentir parte do É, negócio, né? E as pessoas na empresa comprarem ele. Falar assim, pô, o Bando é um excelente profissional, ele é a nossa ponta aqui de vendas aqui na empresa, né? A gente confia, a gente acredita. O cara é o nosso camisa 10, né? Então, as pessoas precisam ter essa sua a visão, referência, né? essa referência, né? Seja ela, é técnica, é comercial, é em compras, é na área fiscal, é no RH. Então, eu acho que vale em todas as áreas, mas a pessoa precisa realmente ter uma referência, porque o mercado é grande, cara. Então, se naquela empresa ou naquele local ela não for reconhecida, com certeza ela vai ser reconhecida em outra empresa, né? Muitas das empresas que eu trabalhei, eu acabei indo por conta de network, né? Era um cara que já tinha trabalhado comigo, que me indicou, que lembrou de mim, o outro me ligou, falou, pô, já trabalhei com o Rodrigo, né? Esse mercado, ele também é meio pequeno, mas assim, por exemplo, a Dava mesmo que eu trabalho hoje, pelo menos acho que umas 3 ou 4 pessoas eu já trabalhei em outras empresas, né? Ou outros conheciam pessoas que eu já tinha trabalhado. Então, assim,
também mantenha o seu network, né? O pessoal até fala que o network infinito, então mantenha o seu network infinito, ou um network saudável, mantenha essas relações, né? No final, as empresas são CNPJs, né? Mas são formados por CPFs. Tá cheio de pessoas lá dentro, e as pessoas são seres humanos. Então essa relação que o profissional de vendas tem, que às vezes pode ser uma vantagem, né? A gente tem essa facilidade em tratar com o ser humano, né? De tratar as relações humanas. Mas você na sua área, seja técnica, seja RH ainda tem que tratar bastante relação humana, mas área fiscal, financeiro... Fica atrás da mesa, né? Quem fica atrás da mesa precisa ter essa relação humana, né? Acho que isso é o grande diferencial, e aí, né, isso é importante para o ser humano, e respondendo a sua pergunta, junto com a parte de conhecimento. Senão realmente fica um profissional vago, como eu disse, aí ficou o cara do passado que basicamente só dava risada e tomava café. Isso é importante, mas isso não se sustenta, né? Pô, que legal. Rodrigo, muito obrigado por participar aqui do Terceira Venda. Eu que agradeço aí. De verdade, que até ter você, não só você como um grande amigo, mas representando uma marca gigantesca como a Darro. Se você quiser deixar o último recado pro pessoal, e obrigado mesmo pela sua participação. Pô, legal. Eu que agradeço aí, obrigado aí. Eu falo bastante, espero que eu tenha falado. Bom, se bem que é um podcast, né? Então temos que falar, né? Sim. Espero ter contribuído aí, Bando. Obrigado pelo convite, tá? Realmente é um prazer poder falar da área de vendas, de negócios, da Darro, né? De tecnologia. Realmente é um mercado que a gente está inserido aí há tantos anos, né? E tem dado bons frutos, e ainda tem muitos bons frutos para dar. Pessoal, obrigado. Foi mais algum podcast Terceira Venda. Para quem curte nosso canal, dá o seu like. A gente conta muito com isso. Além do programa, do podcast Terceira Venda, tem outros programas como o Perrengue Cast. Me ajuda, Yara. PerdaCast, dos Experts, e o da Gabriel, da Findme. Pessoal, nos acompanhem sempre, que a gente vai trazer bastante conteúdo para vocês, tá bom? Até a próxima. Obrigado.